Amém, irmãos. Ainda em pé, vamos orar, entregando esse momento da palavra de Deus. Senhor bendito e poderoso, Senhor, a tua palavra diz que a letra mata, Senhor, mas o Espírito é o que vivifica. Senhor, vivifica a tua palavra nesta noite, Senhor, que possa realmente se transformar, Pai, em palavras de vida eterna, Pai, para as nossas vidas. Senhor, traz, Senhor, revelação do alto, Pai, aos nossos corações, Pai. Que a tua palavra venha, Senhor, como espada afiada, Pai. Senhor, que possa dividir alma e espírito, Pai, em nós. Senhor, que possa desfazer, Pai, Senhor, ó Deus, toda altivez, Pai, dos nossos pensamentos, ó Pai. Deus, que todo pensamento seja levado em obediência à tua palavra nessa noite. Senhor maravilhoso e poderoso, nós precisamos, Pai, do rema, Senhor, da tua palavra nessa noite, Pai. Limpa os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, Senhor, para a tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Amém, irmãos. Queria compartilhar com vocês uma palavra que veio falando comigo durante essa semana e eu creio que ela vai ser frutífera, que ela vai ser proveitosa para as nossas vidas nessa noite. Amém? Que Deus possa dar todo o sentido e todo o significado dessa palavra para nós nessa noite, e que ela possa ter o poder de transformar a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. O tema dessa palavra é movidos pelo propósito. Movidos pelo propósito. E primeiro eu queria falar um pouquinho da definição dessa palavra, propósito, que diz, a definição é intenção de fazer algo, projeto, desígnio, ou seja, desígnio para, ou seja, nós fomos designados para um propósito. Amém? Propósito é isso, predestinados para. Amém? Então nós vamos entender um pouquinho do que é da necessidade de sermos movidos pelo propósito. Amém? Porque muitas vezes nós somos movidos pela nossa necessidade e não pelo nosso propósito. Então vamos entender um pouquinho dessa diferença nessa noite. Amém? O que realmente precisa nos mover, o que precisa mover as nossas vidas. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 4. Novo Testamento aí, depois dos Evangelhos. Atos capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Diz assim: chamando-os, ou seja, chamando os apóstolos, não é, as autoridades daquela época, ordenaram-lhe que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Amém? Eu creio que muitos conhecem essa passagem, não é? Eles foram ameaçados para que não falassem mais no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eles, porém, ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara aquele milagre de saúde
tinha mais de 40 anos. Amém? Um paralítico que tinha sido curado pelas mãos de Pedro e de João. Amém? E quando as pessoas viram aquele milagre, né, o povo ficou alvoroçado. E os religiosos da época, enciumados e temendo que pudesse comprometer a doutrina deles, mandaram prender João e Pedro. E ameaçando eles, disseram: não falem mais nesse nome, não preguem mais nesse nome. E Pedro e João, mesmo diante destas ameaças, disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Amém? Em outra passagem ele diz assim: importa, é justo, não é? É razoável o que vocês estão nos pedindo, não é? Que nós obedeçamos a vós do que a Deus. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então aqui a gente vê o exemplo do que é ser movido pelo propósito. Pedro e João, se fossem se mover pela necessidade, eles diriam: realmente vamos fazer isso, vamos parar de falar desse nome, vamos parar de falar do nome de Jesus, porque a nossa vida está correndo risco. Então qual que era a necessidade de Pedro e João? De se poupar as suas vidas. Essa era a necessidade. Mas o que moveu João e Pedro, não é o que eles foram movidos não por essa necessidade, mas se moveram pelo propósito. Amém? E qual era o propósito? Que falassem do nome de Jesus, que pregasse o Evangelho. Amém, irmãos? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O que tem nos movido? Nós temos nos movido pelo propósito, pelo chamado de Deus, ou nós temos nos movido pela necessidade? Porque tem horas que a gente prefere se mover pela nossa necessidade e a gente acaba deixando o propósito de Deus. Amém? Pedro priorizou o propósito. E quando a gente prioriza o propósito, nós somos capacitados. Amém? Nós somos capacitados e as nossas necessidades são supridas, porque Deus se incumbiu de guardar Pedro e João. Amém? Então quando você se move pelo propósito, Deus se incumbe de suprir as suas necessidades. Por isso a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Então veja a diferença, não é? E como muitas vezes a gente se move não pelo propósito. A nossa prioridade não é o propósito. A nossa prioridade são as necessidades. Mas Jesus enfatizou esse princípio: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quando nós buscamos o propósito, não é? Nos aproximamos da provisão. Amém, irmãos? Quando a gente busca o propósito, a gente se aproxima da provisão. Mas quando a gente busca primeiro a necessidade, quando a gente se move primeiro pela necessidade, isso vai nos afastar do propósito. Amém? Quando a gente busca primeiro a necessidade, a gente vai se afastando do propósito. Quando a gente busca primeiro o recurso, quando a gente busca primeiro a nossa reputação, a nossa necessidade, a gente se afasta do propósito, que é o motivo maior que deve mover as nossas vidas. Amém?
Por que as pessoas mentem? Porque elas pensam primeiro na sua necessidade. Elas se esquecem do propósito. Não é assim? Porque muitas pessoas às vezes, eu vou mentir porque para ter algum benefício. E por causa dessa necessidade, a pessoa se afasta do propósito. Ela se afasta do propósito de Deus. Ela se afasta do alinhamento que Deus quer para a vida dela, da santidade, de um coração puro. Porque as pessoas roubam, talvez por necessidade, né? Porque imagina que ela tem uma necessidade, eu preciso desse recurso. Então as pessoas pensam primeiro na necessidade e se esquecem do propósito. Amém, irmãos? Isso é uma mentalidade que pensa primeiro apenas no que é momentâneo e se esquece do que é eterno. Amém? Necessidade fala do que é momentâneo, do que é passageiro, do que tem prazo de validade. E propósito fala de coisas eternas, fala de eternidade. Então o que tem que nos mover primeiro são as coisas que são eternas, são as coisas que são duráveis. Amém? Porque muitas vezes a gente não ora, porque a gente prioriza as nossas necessidades, né? Eu estou correndo, tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito compromisso, então eu não oro, porque eu não priorizo aquilo que realmente é o propósito. Então eu primeiro busco as necessidades, eu priorizo a necessidade e não o propósito. Mas todas as vezes que a gente prioriza as necessidades, a gente vai se afastando do propósito. Amém, irmãos? Não diz que nós não temos que buscar as nossas necessidades, mas Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o propósito, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 16 a 18, diz assim: por isso, Paulo diz, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação, preste atenção, Paulo chama a nossa tribulação de leve e momentânea. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Percebe que Paulo está falando de propósito? Percebe que Paulo está comparando aqui o que nós passamos aqui nesse tempo, as coisas desse mundo, as nossas necessidades com as coisas eternas, com a eternidade. Paulo está fazendo uma comparação, porque ele está chamando aqui tudo que a gente passa nessa vida de leve e momentânea tribulação. Amém? Ela é leve e momentânea. Não, mas faz 20 anos que eu estou passando por isso. Mas Paulo diz, é momentâneo. Isso é momentâneo. Isso é leve e momentâneo comparado com a eternidade. Amém? Produz para nós eterno peso de glória. Amém? Suportar as tribulações por causa do propósito produz para nós eterno peso de glória. Amém, irmãos? Isso está indo para uma conta espiritual. Amém? Isso tem um peso espiritual, um peso eterno de glória, acima de toda comparação.
Paulo está dizendo, não dá para comparar as coisas deste mundo com as coisas da eternidade. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem. Amém? Portanto, em outras versões diz, não nos atentamos para as coisas que se veem. As coisas que se veem com os olhos naturais, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Então Paulo está falando disso. Paulo está comparando as necessidades e a nossa vida natural com a eternidade, com as coisas, com o propósito, com aquilo que é o chamado de Deus para as nossas vidas. É essa comparação que Paulo está fazendo. E essa é a visão de quem entende o propósito. Essa é a visão e a fala de quem entendeu o seu propósito. Ele diz assim, eu não me atento para as coisas que se veem. Eu não me atento para aquilo que é natural. Eu me atento para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras. Elas têm um tempo, elas têm um prazo. Mas as que não se veem são eternas. Porque as coisas que se veem são sustentadas pelas que não se veem. Mas a nossa visão natural é se atentar para as coisas que se veem. Ai meu Deus, está ruim, está difícil a situação. A gente não consegue olhar por além daquilo. Está entendendo? Você não consegue olhar além da situação, além das circunstâncias. Quando os nossos olhos estão voltados para baixo e não para o alto, a gente tem essa perspectiva de que está tão difícil. Até quando? Será que Deus me desamparou? Mas os olhos de Paulo estavam naquilo que não se vê. Amém, irmãos? Aquilo que só a fé pode alcançar. Não é com os olhos naturais que a gente vai ver o invisível, mas são com os nossos olhos espirituais, com os olhos da fé. Amém? Lembra do exemplo de Eliseu e o seu servo? Quando ele é cercado pelo exército da Síria, e o servo dele fala, ai meu senhor, um exército nos cercou, o que vai ser de nós? Carros e cavalos, meu senhor, cercaram a cidade por tua causa. E ele diz, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Então quando ele olha, ele vê que havia um grande exército por trás daquele exército da Síria, de carros e cavalos de fogo, um exército celestial. Amém? Essa tem que ser a nossa visão, é isso que nós temos que buscar. E quando a gente anda no propósito, a gente vai vendo a glória de Deus na nossa vida. Eliseu não andava pela necessidade, Eliseu andava pela fé, Eliseu andava movido pelo propósito. E quem anda movido pelo propósito vê a glória de Deus, porque ele vai ver se cumprindo na vida dele isso. Porque quem dá conta do propósito é Deus, porque quem estabeleceu o propósito foi Deus. Então é Ele que dá conta do seu propósito. Se alguém decide viver pelo propósito, é Deus que vai dar conta desse propósito, de manifestar, de dar a provisão, de suprir as necessidades. Amém? As necessidades são momentâneas, mas o propósito é eterno.
Paulo diz: não consultei carne nem sangue para cumprir o propósito, o meu propósito. Ele diz: e eu, quando fui ter convosco, não consultei carne ou sangue. Amém, irmãos? Porque quando a gente consulta a nossa carne, a nossa vontade, a gente não faz coisa alguma no reino dos céus. Eu estou desanimado. Aquela pessoa não. Perdoar aquela pessoa não. Se a gente consultar a nossa carne, meu irmão, a gente não cumpre o propósito de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Porque quem consulta a carne atende à necessidade da carne, mas quem consulta o Espírito atende à vontade do Espírito. Amém, irmãos? Quem quer andar movido pelo propósito, não pode consultar carne e sangue. Será que eu vou? Será que eu vou na igreja hoje? Será que eu oro hoje? Será que eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida? Tá meio, não sei, eu tô em dúvida, tô perplexo. Mas o justo viverá pela fé, diz a palavra. Não é por vista, mas ele não anda por vista, mas ele anda pela fé. Abra comigo no livro de Daniel, capítulo 3, no Velho Testamento, depois de Salmos. Essa história fala de uma estátua bem alta, acho que era de 30 metros, que o rei Nabucodonosor fez. Acredito que era uma estátua, né, da sua própria imagem, para que todas as pessoas daquela nação adorassem aquela estátua. Então ele inaugura aquela estátua, faz toda uma cerimônia de inauguração daquela estátua, e ele faz um decreto para que todas as pessoas deveriam adorar aquela estátua, e as pessoas que não adorassem aquela estátua deveria ser lançada numa fornalha de fogo. E ele faz a fornalha e deixa a fornalha acesa no dia da inauguração. Então veja só que Nabucodonosor não queria dar nenhuma escolha para ninguém. Não dava para escolher se adorar ou não a estátua dele, porque a sentença para quem não adorasse, quando ouvisse o som da música, era que fosse lançado na fornalha de fogo ardente. Mas 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvaram diante da estátua. E aí no 12 diz assim: há uns homens judeus que tu constituísse, foram levar essa informação para o rei sobre os negócios da província. Quer dizer, eles eram funcionários do governo. Eles eram, tinham sido levados cativos, eram jovens judeus que foram para a Babilônia para servirem naquele reino. Eles eram funcionários do governo, eles eram funcionários do rei, mas eles então eram pessoas de autoridade, mas não se curvaram diante da estátua. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvires o som da trombeta, e aí todos os sons aqui desses instrumentos, pula aí para o meio desse versículo aí do 15. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem havia cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Amém, irmãos? Está aqui um exemplo máximo do que é viver e se mover pelo propósito. Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham uma necessidade: se livrar daquela fornalha, mas eles preferiram antes se mover pelo propósito. Quem se move pelo propósito certamente vai honrar a Deus. Quem se move pela necessidade normalmente desonra o seu Deus, porque ele sai fora, porque ele se afasta do propósito. Amém, irmãos? Por isso que eu disse: quem anda pelo propósito vê a glória de Deus. Não diz a palavra: se creres verás a glória de Deus? E o que é crer se não andar no propósito? Se não ter a coragem de andar em obediência ao propósito de Deus? Porque não é fácil andar pelo propósito, não é fácil abrir mão de necessidades, de comprometer as nossas necessidades por causa do propósito. Só que quando a gente faz isso, Deus se incumbe, a gente chama sobre aquela situação a glória de Deus. Amém, irmãos? Quando a gente anda no propósito, a gente atrai a glória de Deus. Quanto maior for a sua obediência, a sua ousadia em cumprir o propósito de Deus,
maior vai ser a glória dele sobre a tua vida. É assim que funciona. É assim que Deus opera. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos saber pelo que nós temos nos movido. Porque muitas vezes a gente fala: nossa, mas por que eu nunca vejo a glória de Deus na minha vida? Porque eu não vejo o poder de Deus na minha vida? Porque eu não vejo a graça de Deus sobre a minha vida? Porque muitas vezes a gente só tem se movido unicamente pelas necessidades. Pelas necessidades da minha carne, pelas minhas paixões, pelas minhas vontades. E a gente nunca vai ver a glória de Deus andando dessa maneira. A gente nunca vai ver o poder de Deus se a gente andar apenas pelas necessidades. Mas eu tenho uma carência. Você compromete o propósito de Deus por causa de uma paixão. Lembra de Sansão? Porque ele estava apaixonado por Dalila, ele comprometeu o seu propósito. Quando a gente se move pela necessidade, pelas nossas paixões, a gente se afasta do propósito, a gente perde a visão, e a gente não vê a glória de Deus, meu irmão. O que mais nós precisamos é ver a glória de Deus. Quer ver um outro exemplo? O exemplo de Moisés, Hebreus capítulo 11, Novo Testamento aí, no finalzinho do Novo Testamento, Hebreus 11, 24, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa é essa? Recompensa eram os tesouros do Egito, não é? Quando a gente olha com os nossos olhos naturais, mas como assim? Vou abrir mão dessa herança? Está entendendo, irmãos? Porque para Moisés aceitar aquilo era abrir mão do propósito e do chamado que Deus tinha dado para ele. Aceitar ser chamado filho da filha de Faraó era deixar o seu povo. E naquele tempo, eu creio, Deus já estava trabalhando no coração de Moisés para levantar ele como libertador daquele povo. E aí Moisés começou a ponderar: o que é maior? O título de ser filho da filha do Faraó, ou seja, eu posso ser um sucessor do trono de Faraó, ou eu sofrer com o meu povo, ou eu olhar para o meu povo e querer ser como eles, e sentir a dor deles, e agradar o meu Deus. E aí diz que ele escolheu ser maltratado com o povo do que por algum tempo ter a alegria do pecado, porque aceitar ser chamado a filha de Faraó significava aceitar a sua herança, significava aceitar os deuses do Egito, negar a sua fé
era só isso, não era só o título, mas também as riquezas do Egito, os tesouros do Egito. Amém? Mas sabe de uma coisa? Quem anda no propósito, ele enxerga mais alto, enxerga mais longe, porque diz que ele tinha em vista a recompensa. Que recompensa é essa? Nada que se vê com os olhos naturais. Moisés estava vendo além. A recompensa que Moisés estava falando era uma recompensa que haveria de receber na eternidade. E Moisés, ele tinha fé suficiente para comparar que as riquezas da eternidade eram maiores do que a riqueza de todo o Egito. Foi um dos maiores reinos da história. Imagina o tamanho da riqueza do Egito. Não é qualquer coisinha, irmãos. Não é qualquer herança, não. Mas quando a gente entende o propósito, quando a gente entende o propósito, é como a palavra diz, o reino dos céus é como alguém que acha um tesouro numa terra. Ele pega e vende tudo que ele tem e compra aquela terra por causa do tesouro que está naquela terra. Ele vai e vende tudo que ele tem por causa daquele tesouro. O reino dos céus é assim. Quando a gente descobre o reino dos céus, e descobrir o reino dos céus é descobrir o nosso propósito. E foi isso que Moisés descobriu. Ele diz: o que é a riqueza do Egito comparada a esse tesouro? Amém? Amém, irmãos? E essa deve ser a nossa comparação. Mas às vezes a nossa visão está muito curta, a nossa fé está muito curta para alcançar essa visão, para alcançar essa recompensa que Moisés viu. Às vezes a nossa visão está tão terrena, que a gente não consegue enxergar nada além do que as riquezas desse mundo. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança está nestas coisas, se a nossa esperança está nas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis, porque tudo isso é passageiro. Amém, irmãos? Não se atente para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. As que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? O que tem movido a sua vida? O que tem movido a sua vida? São as necessidades? Ou é o propósito? O que é mais forte dentro de você? As necessidades ou o propósito de Deus? Nós temos que responder essa pergunta hoje. Romanos 8,13, abre comigo aí. Diz assim: pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Se você quiser viver pela necessidade, se você quiser se mover nessa vida apenas pelas necessidades físicas, materiais, certamente você vai morrer. Espiritualmente você vai morrer. Você vai matar o propósito de Deus na tua vida. Mas se pelo Espírito você vivificar, se pelo Espírito, se você viver pelo Espírito, você vai, se você pelo Espírito mortificar as obras do corpo, você vai viver.
Amém? Amém, irmãos? Então, viver pelo propósito, ou seja, se mover pelo propósito, significa viver, encontrar vida. E viver naturalmente pelas necessidades apenas e deixar o propósito, significa morrer espiritualmente. Amém? Então é isso que Deus está colocando diante de nós. O que é que vai nos mover? Amém, irmãos? Amém? Nos mover pelo propósito significa ver a glória de Deus na nossa vida, significa ter as nossas necessidades supridas, é promessa de Deus, porque se a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Alguém disse que a pior coisa dessa vida não é morrer. A pior coisa dessa vida é viver uma vida inteira e chegar no final dela e entender que você não fez o que você tinha que fazer. Isso é pior do que a morte. Ou seja, viver uma vida inteira e não entender o seu propósito é pior do que morrer. E eu vou falar de um exemplo da Bíblia aqui, do rei Ezequias. O rei Ezequias estava doente, estava num leito de morte. O profeta vai na casa do rei Ezequias e diz: Ezequias, arruma a tua casa, porque dessa cama, desse leito que você está, você não vai levantar. E o que Ezequias fez? Ele clamou, ele chorou, e ele começou a apresentar as razões para Deus. Senhor, não tenho sido reto, eu não tenho feito o que é bom aos teus olhos. Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu só fiz o que era bom e reto aos teus olhos. E sabe o que Deus faz? Deus atende a oração de Ezequias. O profeta estava no meio do palácio, ele volta e diz: olha, eis que o Senhor te concede mais 15 anos de vida e te dá vitória sobre os teus inimigos. Amém? Bom, o final da história, Ezequias não morreu. Ezequias viveu mais 15 anos, mas ele arrumou a sua casa? Não, ele não arrumou a sua casa. E o seu filho que reinou no seu lugar quando ele morreu, foi o pior rei da história de Israel. Então o que é melhor? Viver ou cumprir o nosso propósito? O que era melhor para Ezequias? Obedecer a Deus e arrumar a sua casa. Arrumar a sua casa era ensinar os seus filhos a pôr em ordem a sua casa e preparar a sucessão dele. Mas ele preferiu olhar para as suas necessidades. Senhor, eu quero viver mais. Deixa o teu propósito de lado, Senhor. Importa que eu viva. Se eu viver, tá bom. Eu não me importo o que vai ser daqui para frente, que é o que eu já estou cansado, Senhor, não quero me preocupar com o que vai ser lá na frente. Às vezes a gente está desse jeito, a gente não está nem aí para o propósito de Deus, a gente quer salvar nossa pele. Amém? Moisés podia pensar assim, né? Eu vou salvar a minha pele, eu não vou querer sair em defesa do meu povo, não, que vai sobrar para mim. Além de eu poder ter o risco de virar um escravo, ainda posso ser morto. Mas Moisés preferiu os sofrimentos de Cristo, ele preferiu correr o risco de perder a sua vida para fazer o propósito, para cumprir o propósito de Deus. Ele não foi egoísta. Ele não pensou em si mesmo, ele não se atentou para ele apenas. Amém, irmãos? Amém. Então isso precisa mexer com a gente. Isso precisa mexer com a gente. Nós precisamos entender o que é propósito.
Às vezes a gente está passando por uma situação na nossa vida e Deus está querendo mostrar alguma coisa, mas a gente está querendo: Deus, me tira do deserto, me tira do deserto. É melhor dizer: Senhor, me ensina o que eu preciso aprender no deserto, Senhor. Me ensina a entender o teu propósito, Senhor. Porque não entender o propósito é pior do que morrer. Não tem coisa pior do que a gente viver uma vida inteira e não entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Então nós precisamos nos mover pelo propósito. E isso vai ser a maior experiência que você pode imaginar. Não tem nada que seja uma experiência maior, mais forte, mais emocionante do que viver movido pelo propósito. Amém? Porque você vai ter que dar passo de fé. Você vai ter que deixar a sua zona de conforto. Você vai ter que expor a sua vida. Você vai ter que sacrificar coisas na sua vida. Mas quando você se mover dessa maneira, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ter as suas necessidades supridas. É o que diz a palavra. Amém, irmãos? Deixa de ser uma pessoa, um crente que se move por necessidade, que não está preocupado com o propósito. A única coisa que você sabe pedir para Deus é: Senhor, me abençoa, Senhor, me livra, Senhor, me guarda. A sua oração nunca vai além disso, para dizer para Deus: Senhor, seja feita em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu propósito. Essa foi a oração de Jesus: Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. A gente tem que ter a coragem de orar dessa forma. Amém, irmãos? Nós precisamos sermos fiéis ao propósito de Deus na nossa vida, porque essa é a única maneira de Deus manifestar a glória dele. Amém? Deus só manifesta a glória dele quando o homem cumpre o seu propósito. Há propósito debaixo de, não é? Como é que fala a palavra? Não é? Há propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há propósitos para todas as coisas debaixo do céu. Deus tem propósito na vida de cada um. Nós precisamos encontrar o propósito dele na nossa vida. Amém? Então, propósito, irmãos, é maior do que necessidade. Amém? Propósito é maior do que as nossas necessidades. Nós precisamos parar de nos movermos apenas pelas nossas necessidades, senão a gente nunca vamos arrumar tempo para viver o propósito de Deus. Se a gente nortear a nossa vida apenas por necessidade, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, e a gente nunca prioriza o reino de Deus, nunca prioriza o propósito de Deus. E sabe, a gente vai ser, e nada vai acontecer na nossa vida. Nós não vamos ver a glória de Deus. Esses homens viram a glória de Deus, porque cumpriram o seu propósito. Amém, irmãos? Importa antes agradar a Deus do que aos homens. Como Pedro disse: é razoável o que você está pedindo para mim? Que eu deixe de falar? E importa antes agradar a Deus do que aos homens. Mesmo debaixo de ameaças, Pedro e João não pararam de falar
no nome de Jesus. Vamos consertar isso na nossa vida hoje. Amém? Dê um passo de fé nessa noite. A quem você está agradando? A homens ou a Deus? Está agradando a você mesmo? Está agradando alguma pessoa? Ou você está agradando a Deus? Importa antes agradar a Deus do que aos homens. Amém? E assim que a gente vai ver o poder de Deus na nossa vida. Amém? O propósito nos livra das paixões desse mundo, porque o propósito era tão forte no coração de Moisés, que ele não cedeu às tentações do Egito. Ele não cedeu às riquezas do Egito. Imagina o que tinha no Egito, meu irmão. Tinha riquezas, tinha mulheres, tinha muita coisa que pode mexer com o coração do homem. Mas Moisés não cedeu, recusou tudo isso, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou os tesouros do Egito, porque entendeu que os tesouros dos céus eram maiores. Então, o propósito nos afasta, nos livra das paixões deste mundo. Amém? Quanto mais você entende o propósito, quanto mais você se move pelo propósito, mais forte ele fica dentro de você, e mais força você vai ter para dizer não para o pecado, para dizer não para as coisas, para as tentações deste mundo. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos nos mover por isso. Se nós queremos ser essa igreja como uma igreja primitiva, se nós queremos ver a glória de Deus, se nós queremos que Deus se manifeste no nosso meio, nós precisamos ser uma igreja que vive, que se move por propósito. Aliás, um dos livros mais vendidos no meio cristão é um livro chamado Uma Vida com Propósito. Uma vida com propósito. Amém? Amém, irmãos? Não é como ficar rico, como ficar milionário. Não é esse o livro que nós temos que ler. Nós precisamos ler esse livro, Uma Vida com Propósito. Amém? Mas se tiver na saída lá os dois livros, qual deles você acha que você vai levar? Fique rico em uma semana, ou Uma Vida com Propósito? Fique pobre, mas encontre o seu propósito. Qual será que você vai levar? Dinheiro não traz felicidade, dê o seu para mim e seja feliz. Tem um livro assim. Qual livro você vai levar? Amém, irmãos? Amém? Eu falei alguma língua estranha aqui? Eu falei alguma coisa estranha? Então nós precisamos entender isso. Olha, eu vou dar um pequeno testemunho. Eu não ia nem falar isso, mas eu estava nesse final de semana lá na Fórmula 1. Nós fomos convidados por um fornecedor para assistir os treinos e a corrida. E na verdade eu nem tinha me planejado direito, mas muitas vezes a gente aceita o convite por uma questão, né, de querer agradar o fornecedor também, de querer não desfazer. Mas depois que eu fui ver a hora que começava a corrida, eu falei, meu Deus, eu não vou estar de novo no culto nesse domingo. E ao mesmo tempo que eu tinha me comprometido de estar aqui nesse domingo,
E Deus começou a colocar essa palavra no meu coração. E aí eu fiquei um pouco dividido. Mas eu falei, eu preciso fazer isso, eu preciso priorizar o propósito. Eu preciso, eu me senti incumbido de trazer essa palavra nessa noite. E para mim não se tornou peso deixar de assistir a corrida. Para mim foi uma coisa agradável, foi uma coisa prazerosa, de estar escolhendo priorizar primeiro o Senhor. E estar aqui nessa noite, porque essa palavra foi crescendo. À medida que eu falava assim, eu não vou assistir a corrida, mais o Senhor ia me dando direção nessa palavra, mais coisas vinham para me falar a respeito desse tema. Amém? Então muitas vezes a gente está diante de situações assim. Eu vou no culto ou não vou? Eu vou priorizar uma festa, alguma coisa, ou vou na casa de Deus? Eu vou na academia ou vou nessa reunião de oração? Então a gente tem que fazer escolhas. Ser movido pelo propósito, irmãos, significa escolher o propósito. Escolher primeiro o propósito. Escolher primeiro agradar a Deus do que aos homens. Amém? Então, é isso que está faltando muitas vezes para a nossa vida. Eu sei que muitas pessoas têm vivido movidos pelo propósito. E eu sei que essas pessoas têm tido experiências com Deus. Essas pessoas têm visto a glória de Deus. Essas pessoas têm passado por cima da sua própria vontade. Elas têm passado por cima de muitas coisas para estar na casa de Deus, para estar na presença de Deus. Mas essas são as pessoas que veem a glória de Deus. Essas são as pessoas que veem, o mover de Deus na vida delas. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a situação deles. Mas de repente aparece um quarto homem naquela fornalha. Veja o tamanho da glória. A glória de Deus é maior do que o nosso sofrimento, é o que Paulo disse. A glória de Deus, seja nesse tempo ou seja na eternidade, é muitas vezes maior do que o nosso sofrimento, do que a nossa leve e momentânea tribulação, meu irmão. Amém? Então veja o que uma pessoa movida pelo propósito é capaz de fazer, a que ponto Deus pode chegar, a que ponto chega a glória de Deus, a manifestação de Deus. Não é? Se aqueles homens simplesmente se curvam diante daquela estátua, o que ia acontecer? Ia ser mais 3 que tinham desistido da fé. E nada ia acontecer naquela nação. Mas por causa do propósito daqueles 3 homens, um rei inteiro e uma nação inteira conheceu esse Deus. E o próprio rei declara: bendito seja o Deus de vocês. Não há Deus como esse Deus que pode livrar como esse. E faz um decreto que quem blasfemar desse Deus seja morto, seja despedaçado. É isso que uma pessoa que vive pelo propósito de Deus vai experimentar, vai provar. Ela vai chamar a glória de Deus sobre a sua vida, sobre uma situação, sobre uma nação. E o que nós vamos escolher? É isso que é a pergunta hoje, meu irmão. O que nós vamos escolher? Ficar escondido? Ah, não é comigo esse negócio não. Isso é para outro. Eu vou continuar vivendo a minha vidinha, me preocupando apenas com o meu mundinho, ou eu vou me expor e fazer a vontade de Deus na minha vida? Então essa é a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite. Mas é uma escolha que nós temos que fazer. Se nós vamos nos mover
nos mover pela necessidade, é nos mover pela carne. Nos mover pelo propósito, é nos movermos pelo Espírito. E aí você sabe qual é, para onde essa escolha vai te levar. Amém? Vamos ficar de pé.